Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui novamente para discutir um pouquinho mais sobre a nossa lição de número 12 da nossa revista para jovens, revista que carrega o título Cosmovisão Cristã, Vitores para a Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cosmovisão cristã e a igreja. E estou aqui com o irmão Paulo novamente, professor da IBD, da classe dos jovens aqui da Igreja Sede. Paulo, seja bem-vindo aí mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, a oportunidade sempre rica, de estar diante do texto das lições e, claro, do texto bíblico, que é da onde emana, a fonte do conhecimento e dos estudos aqui. Perfeito. Irmãos, então vamos começar aqui já no nosso texto-chave, que se encontra ali em Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, onde a palavra diz: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Como síntese nessa lição, nós trazemos o descrito aqui que a igreja na cosmovisão cristã é baseada nos ensinamentos bíblicos. E ela é vista como uma comunidade de crentes que vivem em adoração a Deus e buscam aprender mais sobre a palavra e cumprem o mandamento de amar e servir uns aos outros. Os principais objetivos dessa aula, irmãos, estão em entender o papel da igreja segundo a cosmovisão cristã, compreender a importância da vida em comunidade e também refletir sobre os desafios da igreja atual. E uma primeira reflexão que nós trazemos também nessa aula é que a igreja ela é fundamental para a sociedade porque ela promove tanto os valores morais quanto o amparo espiritual para as pessoas e também fortalece os laços de relacionamento, de comunidade. Na leitura bíblica, nossa leitura bíblica também está ali no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 4 ao 13, onde a palavra diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Bom, Paulo, e aqui eu já gostaria então de abrir aí para os seus primeiros comentários a respeito da cosmovisão cristã e já fazendo um adendo aqui, que mais uma vez a gente traz aquele conceito do que diferencia a cosmovisão cristã do mundo secularizado, que é um olhar não para si, não em si mesmado, mas um olhar para o próximo e principalmente um olhar que olha direto para o alto, que olha direto para o Cristo ressurreto e para aqueles a quem ele escolheu, aqueles a quem ele tem chamado ao arrependimento. Eu fico sempre muito feliz com as escolhas dos textos bíblicos de cada lição, das leituras principais, porque elas são bem certeiras, elas têm um alvo direto. Nessa questão aqui, justamente do corpo de Cristo, de quem é a igreja, que estamos em Romanos 12, então Paulo lá na carta de Romanos já está se encaminhando para o final da carta, então já está indo para os conselhos gerais de uma convivência santa, dos santos, e puxando também o para refletir da lição de que a igreja é quem deve ser a instituição da moralidade na sociedade, não são as empresas, não são os grupos científicos, não são as ONGs. Então, o bastião, aquele que fala de uma moralidade em seus vários aspectos, tem que ser a igreja, tem que ser
os grupos eclesiásticos, né? Aqueles que estão interessados na moralidade, né? De fato, né? Porque os outros dão seus pitacos, mas não são interessados na moralidade, né? Ou no sentido espiritual das coisas. E daqui do texto geral de Romanos, que é excelente, a gente vai vendo toda a base ali de o que é que essa pessoa transformada em Cristo vai fazer enquanto parte de um coletivo. Então Paulo vai localizar os cristãos dentro de uma coisa maior, que é o próprio Cristo, né, o próprio corpo de Cristo, e dentro desse corpo, né, dentro dessa entidade maior, né, desse grupo maior, desse coletivo, as pessoas não estão ali jogadas ao acaso, não é uma bacia de gente aleatória, não, elas têm funcionalidades, elas têm papéis, elas têm elementos distintos. Então, somos muitos, somos múltiplos, temos as diferenças entre nós, mas existe uma coesão. Isso é interessante de que a gente sempre está tratando, né, na revista Cosmovisão Cristã no singular. Então, muita gente pode falar, não, mas não são cosmovisões cristãs. Idealmente não, porque a ideia é de que por mais que pessoalmente a gente vai ter nossas particularidades ali de entendimento do mundo, mas a conjugação dessa cosmovisão cristã no singular vai ser no ambiente da igreja. Então eu vou chegar aqui, você chega com as suas bagagens, com seus repertórios, com seus pressupostos, mas é na igreja que é conjugado, né? Que vai ser forjado a mentalidade cristã, né? Então Paulo vai até usar, né, a ideia de temos a mente de Cristo, né, no singular, né? Não são muitas mentes, é uma cabeça só, Jesus é um só. Perfeito. E a igreja, né, tem até um versículo aqui que eu trago como comentarista da revista, né, de Provérbios, onde Salomão, ele escreve, né, na verdade, em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 ao 9, ele vai escrever assim, ó: erga a voz em favor dos que não podem defender-se e seja o defensor de todos os desamparados. No versículo 9, ele ainda diz: erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, além da questão da moralidade, a igreja ela é um equilíbrio da justiça na sociedade, né? E se a gente estabelece um paralelo, a gente sabe que hoje, dentro da nossa sociedade, com volume de informações, com volume de denominações, algumas bíblicas, outras que acabam distorcendo o texto bíblico ou a interpretação bíblica por alguma pauta, seja ela um ideal, uma cultura progressista, algo do gênero, mas com a variedade de igrejas, com a variedade de denominações, muitas vezes com a variedade de doutrinas, uma das coisas que se perde exatamente, né, para a sociedade, para aqueles que estão fora da igreja, uma das coisas que se perde é a visão da igreja como um equilíbrio social. Sim. Uma visão da igreja como um promotor da justiça, porque Sim. muitas vezes aquilo que está na mídia, que está na evidência, não necessariamente é o que é a igreja. Sim. Então, as definições de igreja, muitas vezes, elas precisam ser atualizadas ou talvez revistas, né? Mas o problema é que hoje se coloca muito holofote sobre algumas coisas ou sobre alguns elementos ou alguns comportamentos que não são bíblicos. E quando, na realidade, a maior parte da igreja, né? E isso é uma coisa que muitas vezes é uma dificuldade nossa enquanto igreja, como corpo de Cristo, de desvincular, né, essas práticas de fato da igreja em si. Porque uma coisa é a igreja instituição e a outra coisa é a igreja de Cristo na face da terra, que somos nós, sou eu, é você, etc. Mas o que me chama a atenção aqui é que muitas vezes a sociedade em si perde a visibilidade do quão importante é a igreja. E uma das armas de Satanás tem sido exatamente tentar difamar a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, através das denominações, Sim. mas não somente isso, né? Fazer com que as pessoas tenham a sua visão ofuscada ou a sua visão distorcida em relação à igreja, de modo que a sociedade perca o sentimento da importância da igreja como um equilíbrio social. Porque muitas das igrejas, e a maior parte das igrejas dentro do Brasil, elas estão localizadas em lugares de vulnerabilidade social.
e elas são um ponto de equilíbrio que convidam as pessoas à dignidade, que convidam as pessoas a um convívio de uma forma, a viver de uma forma diferente, né? Então ela é um alento em meio ao sofrimento, ela é um alento em meio à dor, ela é um alento em meio à necessidade, porque a igreja acolhe, a igreja supre, a igreja é quem alcança aonde o Estado muitas vezes não alcança. Então tem um papel aqui de justiça que é exercido pela igreja, e ele é exercido, como você falou, através dos diferentes dons, né? Projetos sociais, irmãos que têm facilidade no esporte, que muitas vezes alcançam crianças no meio da comunidade por meio de projetos esportivos. Da mesma forma, crianças ou irmãos que têm uma facilidade no ensino, como é o seu caso, Paulo, que alcançam pessoas através do conhecimento, através do ensino. Então, como a palavra diz, né? Nós devemos pedir a Deus os dons, mas aqueles dons que sejam necessários, ou que os dons aos quais a igreja tenha carência, para que nós possamos suprir a comunidade. Sim. E através daquilo que nós somos, das nossas diferentes formas de ser, né, Deus vai se revelar na sua multiforme graça, né, para alcançar aqueles que precisam ser alcançados por meio da igreja. Então, em projetos sociais, acolhendo muitas vezes nas necessidades físicas, financeiras, emocionais, psicológicas, não, por que não, né? Muitas vezes necessidades de aconselhamentos, é a igreja que consegue alcançar. E é esse o fundamento da igreja, que não seja para nós, que não seja para nossa própria satisfação, né? Como Paulo fala aqui, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aí também ele vai dizer ali, para que a gente tenha mais a dar, né? Então tem um versículo aqui onde ele diz aqui que a gente possa contribuir com generosidade. E aí ele vai dizer também aqui que a gente se alegre, né, pacientemente na tribulação, que a gente persevere em oração, porque para que a gente possa também compartilhar o que nós temos com os santos em suas necessidades. É muito importante, né? Você até usa um termo aqui na lição, que é a promoção da justiça social. Muita gente poderia até ficar com as orelhas assim, suspeitas, né? Com medo desse termo, né? Desse conceito de justiça social. Para onde vai essa conversa, né? Estou preocupado. Mas o promover a justiça social, né? De ter esse olhar para os necessitados, para os pobres, está desde o nascimento da igreja. Então, eu gosto muito quando vai falar de questões sociais da igreja, lembrar que ela já desde o começo da igreja, lá Atos 6, tá os discípulos, os apóstolos ali sobrecarregados, né? Porque tem uma questão de servir as mesas com as viúvas gregas e judias. Aí só não, vamos separar mais gente para trabalhar aí. Aí eu gosto que eles colocam um critério muito curioso, né? Que a gente acha curioso. Eles não vão falar só porque vão colocar as pessoas que sabem lidar com o povão. Não, eles colocam pessoas cheias do Espírito Santo e sábias. Aí dentro desse grupo vai ter o destaque do Estevão. Mas então, temos ali um critério básico de que quer servir na igreja, né? Seja até mesmo na parte social, busque a Deus, né? Seja sábio, né? E a sabedoria também entra nesse texto de Romanos 12, que onde está a sabedoria, que descubra o seu dom, né? Sirva naquilo que você está sendo chamado. Então, sabe, vai se reconhecer, vai se identificar, vai perceber, né, suas qualidades, suas fraquezas, e vai falar, olha, eu sou bom em ser líder, né? Consigo me comunicar bem, colocar as pessoas para trabalhar. Não, eu sou bom em contribuir, eu sou bom com a misericórdia, eu sou bom em animar, sou bom em ensinar, em servir. Então, é isso, trabalho não falta. Exato, e diz mais respeito a dar de si, né? Então, assim, existia um pastor que sempre falava uma frase que é muito verdadeira, que é assim, não dê do seu sem dar de si. Sim. Então, assim, muitas vezes para a igreja, né, nós temos irmãos que são abençoados sim financeiramente, mas o que essa frase quer dizer, né? Que nós precisamos nos entregar
por inteiro a vida em comunidade, que nós precisamos entregar os nossos dons a serviço do reino de Deus, para que então, né, todo o resto seja uma consequência. Então, de fato, sobre todos os aspectos, é importante a vida em comunidade. E aqui a gente traz até também alguns estudos científicos, né, para dar um embasamento um pouco aqui no que na importância da vida em comunidade. E um deles é de David Murray, que vai dizer aqui, que inclusive um artigo que foi publicado no Journal of Psychology and Christianity, que vai dizer que esse estudo demonstra uma participação ativa na comunidade cristã pode melhorar o bem-estar social, aliás, o bem-estar emocional das pessoas e a qualidade de vida dos indivíduos. Então, os valores, as crenças, as sensações, né, de segurança, o apoio, a aceitação, eles vêm dessa convivência. Muitos de nós, né, que tiveram a oportunidade de crescer na igreja, né, viver a vida em comunidade, quando criança, aprender junto com os coleguinhas na escolinha, aprender junto com a tia, depois mais na sequência, né, ter as primeiras experiências transcendentais com Deus durante a infância e a adolescência. Então, viver ali uma rotina que é favorecida pela vida em comunidade. Quando nós vemos nosso irmãozinho, nós somos influenciados por ele e também influenciamos ele. Sim. Um outro estudo que a gente traz aqui na revista é do sociólogo Scott Tuma, que ele é da Universidade de Hartford, e ele vai falar que as pessoas que participam de comunidades cristãs têm mais chances de receber ajuda e suporte diante de problemas financeiros, diante de saúde, problemas de saúde ou problemas emocionais. E isso é uma característica da igreja que remete ao que a gente fala, né, de ser um promotor da justiça, porque todos vão passar em algum momento, em certas circunstâncias da vida, por momentos de dificuldade. Ainda um outro estudo que também está publicado no Journal for the Scientific Study of Religion, ele vai mostrar que as pessoas que estão inseridas na comunidade religiosa, né, ou que estão inseridas no meio da igreja, têm um maior nível de envolvimento com as práticas espirituais, como oração, a leitura da Bíblia, e maior probabilidade de experimentar um senso de presença e intimidade com Deus. E aqui eu faço um parênteses, né? Já encerrando essa parte científica aqui, que é exatamente isso. Assim, a palavra tem um compromisso, né? Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos com aquele mesmo propósito, no nome de Jesus, então Deus estaria ali. E Deus habita no meio da comunidade. Então, se trata da comunidade como sendo o próprio corpo de Cristo, né? Então, a noiva, né? Então, se nós refletirmos, né? Aqueles que têm uma caminhada já há mais tempo, os próprios jovens em sala de aula, né? Acho que é legal provocar essa reflexão de como tem sido a jornada até aqui, né? Porque nós chegamos em alguns lugares, porque nós vivemos determinadas experiências e avaliar o contexto, porque muitas vezes essas experiências não foram experiências unicamente solitárias, né? Ou na solitude ali da nossa alma, embora haja espaço para elas. A maior parte dessas experiências foram experiências comunitárias, num acampamento, num retiro, onde nós estávamos abraçados com os irmãos e nós sentimos a presença de Deus, nós sentíamos que Deus estava ali no nosso meio, momentos em que nós oramos juntos, oramos uns pelos outros. Então, esse sentimento, ele não só é comprovado cientificamente, essa percepção, como ela é uma percepção empírica, que a gente pode experimentar à medida que nós vivemos em comunidade. Tenho certeza que todos, em algum momento e em certa medida, tiveram experiências como essa. Eu me lembro até de uma certa vez que eu fiz um acampamento de adolescente cujo tema era experimentando Deus. E realmente teve um mover ali, uma presença de Deus que se revelou ali, mas, novamente, em comunidade. Então, é mais fácil, né, o nosso coração se quebrantar quando nós recebemos algo de Deus através dos nossos irmãos. Então, nós temos a convicção de uma coisa, que no mundo dos homens, Deus age através dos homens. Então, ele poderia escolher diferentes formas, ou ele mesmo descer, mas ele usa pessoas, de fato, para agir nas nossas vidas. E esse é o grande benefício da igreja como vida em comunidade. O resumo, né, dessas falas das pesquisas é que
quem está engajado, né, com a igreja, né, com a vida na igreja, costuma, né, eu vou falar que a regra é geral para todos 100%, mas costuma estar melhor. Então, quem está próximo do rebanho está mais protegido, não está solto ali no pasto, sozinho, né, fácil, uma presa fácil, né, para os lobos, para as feras, né, alguém que está mais protegido, mais cuidado com a força do grupo, né? Existe uma força do grupo. E isso eu sinto até quando... Eu sinto em mim, né? Na vida como que, sei lá, faltou com uma semana, 2, né? Por N motivos, né? Porque tava viajando, tava longe da igreja. E vem uma fome, vem uma sede de... Por mais que você louve em casa, por mais que você ouve um hino, continua orando, vem uma fome, uma sede de estar com o povo de Deus. E outro também que às vezes quando eu encontro uns desviados pelo caminho, que a gente vai encontrando, né? E quando eu converso com alguns, eu sinto uma saudade nostálgica deles desse ambiente, comunidade, né? Nossa, que falta que eu sinto de estar tocando uma música na orquestra lá, de estar tocando um hino, né? Exatamente um hino. Então, que falta que eu sinto de estar... Eu já vi pessoas comentando que, nossa, não conheço nenhum lugar que tenha um grupo tão bom quanto o grupo da igreja. E não volta para a igreja, que loucura, né? Ele reconhece, mas tem aquelas travas, né? Às vezes até espirituais para voltar. Porque só aqui que tem isso. Exatamente. E vejo também, né, que com a igreja, o quanto Satanás tenta distanciar as pessoas da igreja, justamente por essa questão do enfraquecimento espiritual. Porque quando nós estamos juntos, a gente se fortalece, quando a gente está junto, a gente acolhe quando a gente está junto. E o fato é que quando nós estamos juntos também, muitas vezes nós erramos, nós chateamos alguma pessoa e etc. E esse é um fato que muitas vezes tem sido usado por Satanás para potencializar o sentimento das pessoas e fazer com que elas se distanciem do corpo. E o fato aqui que a gente tem dentro da igreja é que são pessoas. A gente muitas vezes tem a facilidade de aceitar os erros na política, nos amigos do meio secular, no nosso trabalho, mas nós esperamos uma perfeição da igreja enquanto corpo de Cristo aqui na Terra e também enquanto instituição. E muitas vezes essa perfeição não é encontrada. E isso tem sido uma arma de Satanás para separar as pessoas do corpo. Então, nós temos, como igreja, né, que aprender como lidar, como reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e talvez voltar para um caminho de arrependimento e buscar, encontrar essas pessoas, né? Porque essa é a nossa também atividade, essa é a nossa missão aqui, que é alcançar o perdido a qualquer custo, né? A qualquer preço. Então, é legal de falar sobre isso, porque quando nós olhamos para a igreja, né, nós falamos de muitos contextos positivos, mas nós temos que fazer uma meia-culpa. Em muitos momentos nós erramos, nós vacilamos, nós nos equivocamos com as pessoas. E nós precisamos voltar ao caminho do arrependimento e buscar essas pessoas, né, trazer essas pessoas para a caminhada novamente em comunidade. Por quê? A igreja tem 5 funções básicas que eu trago aqui. Óbvio, são muito mais funções, mas 5 funções aqui que eu destaco, segundo a visão cristã, né? Então, a igreja, ela serve como um caminho para a adoração a Deus. O fundamento da igreja é a adoração a Deus. É através a igreja, né, o lugar onde nós nos reunimos com um propósito de adorar a Deus. O principal propósito, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a gente tem os cultos, tem a liturgia, tem o canto, tem as orações, tem os estudos. Então esse é um dos papéis da igreja. Um segundo papel da igreja é a vida comunitária, como a gente já mencionou aqui, tá? Que também pode ser correlacionado lá desde o começo da igreja primitiva, né? Em Atos 2, 44, 47, nós vamos ler o texto que vai começar a mostrar lá a vida em comunidade, o partilhar do pão, né? Um terceiro elemento aqui muito importante é o aprendizado e o ensino, através da EBD, através da EBO, através de diversos eventos, né, que a igreja promove com o intuito de que as pessoas venham ao conhecimento
da palavra de Deus. E não só isso, né? De tabela, além do conhecimento da palavra de Deus, muitas qualidades que inclusive são usadas posteriormente profissionalmente, no meio acadêmico, muitas qualidades que posso citar aqui, como por exemplo o dom da música, que muitos músicos vão para um segmento profissional, aprendem dentro da igreja, né? Muitos, como Paulo aqui, né, vão para o meio acadêmico, acabam se tornando referências no meio acadêmico em detrimento, né, dos fundamentos aprendidos, né, a forma de aprender, a forma de ensinar através da IBD. Paulo é um professor dentro da IBD, mas também é um professor dentro de uma universidade pública, né, Paulo? Então, está dentro da elite do ensino brasileiro, mas, de certa forma, a igreja não só, né, lógico que o propósito principal é o ensino bíblico, resgatar o caráter didático, a gente já falou um pouquinho disso durante as nossas aulas, mas para além disso, a igreja forma pessoas para o mercado, a igreja forma pessoas para a sociedade. Então a igreja é um elemento importante de ensino na sociedade. Forma pessoas para a política, forma pessoas para diversos setores. Um outro elemento da igreja é que ela é uma instituição, né, ou ela é o corpo de Cristo a serviço de uma missão. Então a igreja é chamada para servir. A gente já falou do papel aqui de justiça da igreja. Então nós precisamos servir as pessoas. A gente vai encontrar aqui alguns textos bíblicos nessa lição que vão fundamentar estes elementos que estão sendo trazidos aqui. E um quinto elemento que eu trago aqui também é a celebração. Se nós pegarmos, por exemplo, o contexto do Antigo Testamento, né, haviam muitas celebrações. Então, a festa dos tabernáculos, a Páscoa. Então, nesse contexto, a igreja também é importante, porque ela é um elemento de celebração hoje, do Natal, né? Celebramos o nascimento de Cristo, celebramos a ressurreição de Cristo. Então, temos diversas festas cristãs. Hoje celebramos o Dia da Bíblia, celebramos... Então, ela nos traz à memória elementos que nos fazem recordar dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa comunidade, e também ter motivos para celebrar sempre. Então, a celebração também é um elemento fundamental da igreja. São pontos muito bons, né? Cada um deles daria uma aula, porque são amplos. Então, tem o culto público, né? Então, momento de adoração. Mas o culto também, né? Você até inclui a ceia, o batismo. Então, temos festividades, né? Coletivas. Temos momentos de arrependimento coletivo, confissões coletivas, né? E lembrando um pouco até do Israel do Antigo Testamento, que somos um povo, né? Somos uma nação de sacerdotes, somos povo adquirido do Senhor. Então, somos as pedras, né, desse grande edifício que Deus está construindo. Então, tem toda uma força da coletividade, uma força que Deus gosta de trabalhar no coletivo, né? Não é bom que o homem esteja só, nunca foi bom, né? Desde o princípio, né? Então, Deus quer trabalhar assim, a partir até desses pequenos atritos, né, entre as pedras ali, né, para que elas fiquem lisas, para que elas estejam forjadas, lapidadas, trabalhadas. Deus está trabalhando. E por mais que vai ter os desafios, né, os incômodos, mas Deus está trabalhando. A gente não pode baixar a cabeça ou tentar fugir desse ambiente, né? Às vezes está cansado, às vezes tem pequenos atritos, tem os desafios, tem os joios que aparecem, que a gente não sabe se é joio, se é trigo, só Deus sabe. Então, temos aí as dificuldades, né, como sempre houve, né, na igreja, né, ao longo da história, mas é pelos desafios que Deus nos chama. Se tudo estivesse pronto, tudo estivesse fácil, né, não teríamos nenhum crescimento, né, nenhum amadurecimento enquanto gente. A gente encontrar a igreja perfeita, a gente tem que fugir dela, né? Sim. O pastor Cláudio Duarte fala, não vai atrapalhar, sai de lá. Brincadeira. Mas brincadeiras à parte, eu trago também na revista algo para a gente refletir, que é uma problemática, Paulo, de o quanto a igreja, né, tem sido influenciada pelo secularismo. E a gente sabe que essa visão secularista é uma visão que já olha mais para si mesmo, que olha para os seus pecados como sendo aceitos e não mais sendo ali
submetidos ao crivo da palavra, à santidade do Deus ao qual nós servimos. E um dos elementos, né, uma das coisas que biblicamente acontece hoje, nesses dias que vivemos, é que o que está relatado lá em Mateus também, no capítulo 24, do 12 ao 14, versículo 12 ao 14, que fala muito da questão, né, do esfriamento do amor, sim, da multiplicação da iniquidade. Então, a gente precisa entender que esse movimento, ele é um movimento bíblico, mas que nós precisamos estar atentos ao que acontece. Nós precisamos estar atentos para não cairmos em ciladas, né? Então, o que esse movimento gera? Ele vai gerar uma desvalorização dos valores, da prática cristã como nós aprendemos. Então, o primeiro sinal de alerta, né? Assim, nossa, o que a gente viveu até hoje, que produziu efeitos positivos dentro da sociedade. É claro que a igreja precisa revisitar algumas coisas biblicamente, entender se de fato aquelas práticas precisam ser mantidas ou se elas podem ser revistas, mas nunca abrindo mão da essência da palavra de Deus, da santidade que o povo precisa ter, né? Como noiva de Cristo, nós precisamos ser encontrados puros e imaculados. Mas a desvalorização dessas práticas, quando há um questionamento muito grande em função das práticas cristãs, é um primeiro ponto de alerta que a gente precisa acender, porque a visão secularista ela tem exatamente o efeito de desvalorização desses valores, de tentar desvalorizar, né? Um segundo elemento é quando a gente vê também, isso é um outro movimento, né? Quando a gente vê a responsabilidade social da igreja sendo reduzida. Então a gente olha mais para dentro da igreja, olha mais para aquilo que a igreja precisa do que necessariamente a igreja abre as portas para alcançar a sociedade, né? Então o seu papel social começa a ser reduzido. Aí nós começamos a flertar com o poder, nós começamos a flertar com elementos que não são bíblicos, como a política que não agrada de fato o coração de Deus. Então tem N caminhos para que isso aconteça e a igreja precisa estar atenta para não se render ao secularismo. Então nós falamos muito, né, do secularismo e a primeira coisa que vem de linha ideológica na cabeça é a esquerda, né? Porque é uma visão secularizada, mas nós temos que separar essa conversa aqui e entender que qualquer visão que não seja bíblica, ela é secular e ela não necessariamente é de esquerda, ela pode ser de direita. Porque hoje nós vivemos, e esse adendo é importante, que hoje nós vivemos numa sociedade politicamente polarizada. Mas quando nós reduzimos o papel social da igreja, socialismo, não tem nada a ver. Então, assim, quando nós reduzimos o papel social da igreja, nós estamos reduzindo, biblicamente, nós estamos caindo numa visão secularizada, estamos fugindo do que a Bíblia nos ordena que nós sejamos enquanto igreja, promotores da justiça. Um outro elemento aqui é essa fragmentação da identidade cristã, que aí é através do bombardeio de ideias mesmo, que a gente começa a criar vertentes, né, de identidades cristãs, e nós não passamos a enxergar mais a igreja como o corpo de Cristo, nós começamos a criar silos, né? Criamos caixinhas e começamos a encaixar as pessoas, começamos a encaixar as igrejas, as denominações, quando na verdade somos somente um único corpo de Cristo. E por fim, a influência secularizada também na mensagem e na liturgia, quando a visão secularizada invade os púlpitos. Isso é uma coisa que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque isso tem acontecido e cada vez mais acontecido dentro da nossa sociedade, né, Paulo? É um ataque aqui, esses pontos do secularismo é um ataque aos fundamentos, né, à nossa base. Então, seja na questão de prática, né, falar, não, você não precisa mais fazer isso, não precisa mais estar presente na igreja, não precisa mais orar tanto, para que ler a palavra, ele vai relativizar. Vai tentar enfraquecer a presença, né, da fé na cultura, na política. Então, há uma igreja fechada, isolada, que tá hermética, né, totalmente separada ali. Não, a nossa separação com o mundo é com relação ao pecado, não com relação às transformações, às influências. Pelo contrário, né, a gente está batendo na porta, né, com o pé na porta, né, as portas do inferno não prevalecerão, né, então a gente está indo para esse território. Mas a gente não está se contaminando com ele, não deveria estar.
essa fragmentação é justamente a se dividir, né? Ter aquela visão segmentada, né? De, eu acredito numa coisa, mas vivo outra. Então já é um caminho que já está se perdendo, né? Que está se distanciando da fé. E essa questão de olhar a liturgia como apenas uma tradição, você está caindo na descrença, né? Na falta de fé, de que você perde, né, todo o significado do porquê você faz as coisas. E não é isso que nós cremos, né? Nós estamos justamente falando de venha para a igreja, participe da igreja, se engaje, mas creia também, faça parte do corpo de verdade, participe, colabore. Então, se engaje verdadeiramente, não apenas no sentido mecânico, né, de vou fazer as coisas por fazer, mas crendo, né, sendo tocado, né, se deixando ser tocado, né, sendo instrumento, né. Então, sair desse isolacionismo, né, sair os famosos desigrejados, né, sair dessa ideia, sair dessa onda, sair dessa conversa do pessoal que só quer quebrar as tradições por quebrar, né? Quer desconstruir tudo, mas não coloca nada. Né? Fica apenas aquele terreno baldio. O terreno baldio não é nada, gente. E o terreno vazio, né? Uma grande oportunidade de que Satanás se aproprie, né? Sim. Bem 7 piores do que o que tinha antes. Misericórdia. Deus me livre. Mas acho que um ponto relevante aqui é que apesar desse avanço do secularismo no meio da igreja, né? Primeiro, Deus, ele tem um compromisso com a sua igreja na face da terra. Então, independente de denominações, independente de líderes, independente de mim, de você, Deus tem um compromisso com a sua igreja. E Deus habita em meio à sua igreja. E, conclusivamente, um dos pontos que eu trago aqui, né, também para a nossa reflexão é que uma forma de nós combatermos, né, enquanto igreja, combatermos o secularismo, é de fato nós avançarmos como igreja, e como você bem mencionou, né? A gente ocupar os lugares, a gente cuidar das famílias, a gente entrar na educação, né? Resgatar o caráter didático bíblico, né? A gente ocupar o espaço como de fato o cristianismo tem que ocupar o seu espaço na sociedade, a gente formar pessoas que possam influenciar a economia, que possam influenciar a mídia, as artes, a cultura. Então, de fato, a igreja precisa avançar nesse processo de formação. Então, nós precisamos caminhar formando pessoas, resgatando a identidade dessas pessoas em Cristo e fazendo com que essas pessoas ocupem o seu espaço e avancem estrategicamente dentro da sociedade. Como é bom, né, conhecer cristãos, né, ali que estão vivendo, né, a palavra, buscando viver a palavra. Então Deus, eu creio, né, Deus está trabalhando, né, na gente, apesar da gente. Então, e a palavra né, se engaje com a sua igreja, crie laços, né, para o jovem é um grande desafio, né, porque tá na fase em que todos os grupos querem o jovem, o grupo daqui, o grupo dali, o grupo da escola, o grupo... E muitos dos grupos são terríveis, né? Vão fazer um mal terrível para ele. Então, vá para os grupos bons, né? Procure as pessoas que você vê e fala, esse daqui é crente mesmo, esse daqui busca Deus verdadeiramente. Então, busque, né? Crie laços, esteja presente. Aproveita a agenda da igreja, né? Quando você puder, vá, aproveite. Que não seja só uma rotina, né? Não só porque eu cresci aqui, estou aqui, do nada percebi que eu estou na igreja. Não. Esteja lá de corpo presente, de mente presente, de coração presente, pertença. Exatamente. Irmãos, espero que essa aula possa abençoar os irmãos, que os irmãos também possam buscar em Deus também a respeito do tema para transmitir em sala de aula. E fica aqui o meu agradecimento por mais esse tempo juntos, que Deus possa abençoar aí mais um domingo, mais uma EBD, mais uma lição aí nas classes de escola dominical. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima e última lição da nossa revista do trimestre. Um abraço.